Olá, você está no canal Chave Fechadura, do professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. Hoje a gente vai mergulhar em um dos campos mais fascinantes e, vamos combinar, importantíssimos da farmacologia, os medicamentos que atuam no nosso sistema nervoso central. Sabe, são aqueles fármacos que ajudam a regular tudo, desde o nosso sono até as nossas emoções. Entender como eles funcionam é simplesmente fundamental. Bom, para organizar nosso papo, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, uma visão geral do que é o SNC, o nosso centro de comando. Depois, vamos fundo no sistema GABAérgico para entender os ansiolíticos e hipnóticos. Na sequência, a gente parte para o sistema monoaminérgico, que é o grande alvo dos antidepressivos. E para fechar, vamos colocar tudo lado a lado, comparar as classes e garantir que o conhecimento ficou bem amarrado. Então, vamos começar pelo começo, né? O sistema nervoso central, o famoso SNC, é basicamente o centro de comando do nosso corpo. A melhor forma de imaginar ele é como uma rede de comunicação super complexa, sabe? E muito delicada. Os fármacos que a gente vai estudar hoje agem como se fossem moduladores dessa rede, ajustando o volume e a clareza das mensagens que os neurônios trocam entre si. Agora, vamos focar em um dos principais sistemas que regulam essa rede toda, o sistema GABAérgico. Pensa assim, se o cérebro fosse uma grande orquestra tocando sem parar, o sistema GABAérgico seria o maestro que pede silêncio, que acalma os ânimos. Ele é, na prática, o grande freio do cérebro, responsável por diminuir a velocidade da atividade neuronal quando precisa. E o ator principal dessa história toda é o GABA. O nome é um pouco complicado, ácido gama-aminobutírico, mas a função é simples de entender. É ele, o neurotransmissor que, na essência, fala para os neurônios: ei, relaxa um pouco. Sem a ação do GABA, nosso cérebro viveria em um estado de hiperexcitação constante. A função dele é, absolutamente essencial para a gente manter o equilíbrio e a calma. E olha que interessante essa imagem. Aqui a gente vê como os fármacos interagem com o receptor GABA-A. Usando a nossa analogia aqui do canal, o receptor é a fechadura e o GABA é a chave. Quando o GABA se encaixa, ele abre um portãozinho, um canal de íons cloreto, e isso inibe o neurônio. O mais fascinante é que os benzodiazepínicos e os barbitúricos não usam o mesmo buraco da chave. Eles têm seus próprios locais de ligação ali do lado. E aqui está o pulo do gato, a diferença crucial no mecanismo deles. Os benzodiazepínicos, eles são como uns ajudantes. Eles precisam que a chave principal, o GABA, esteja lá. O que eles fazem é aumentar a frequência com que a porta se abre. Já os barbitúricos, eles são mais diretos. Eles conseguem manter essa porta aberta por mais tempo com ou sem o GABA por perto. E é essa pequena diferença que explica por que os perfis de segurança deles são tão distintos. Certo, deixando os freios um pouco de lado, vamos agora para os moduladores de humor. Aqui, o nosso foco muda para outros neurotransmissores, os monoaminérgicos. São eles os principais alvos dos fármacos antidepressivos, e eles impactam diretamente como a gente regula nossas emoções e nosso estado de alerta. Nesse sistema, os grandes protagonistas são a serotonina e a noradrenalina. A teoria mais aceita, de forma bem simplificada, é que uma disponibilidade reduzida desses neurotransmissores na sinapse, que é aquele espacinho entre os neurônios, está ligada a quadros de depressão. Por isso, a estratégia de muitos tratamentos é justamente aumentar a quantidade deles ali. E para a gente entender como a maioria dos antidepressivos funciona, a gente precisa sacar esse processo aqui, a recaptação. Imagina que o neurotransmissor entrega sua mensagem e logo depois ele é reciclado, ou seja, uma proteína puxa ele de volta para o neurônio que o liberou. A estratégia dos antidepressivos é simples, mas muito elegante. Eles bloqueiam essa reciclagem. Com isso, o neurotransmissor fica mais tempo na sinapse e a mensagem dele continua sendo ouvida. Esse quadro resume bem as principais classes. Os ISRS, os mais famosos, são super seletivos, focam quase que só na serotonina. Já os ADTs, que são mais antigos, atuam tanto na serotonina quanto na noradrenalina, mas com bem menos precisão. E os IMAUs têm um mecanismo totalmente diferente. Eles impedem que uma enzima destrua esses neurotransmissores. Ok, agora que a gente já conhece os mecanismos, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Comparar essas classes de fármacos é muito importante, porque nos ajuda a entender por que na prática clínica um médico escolhe um medicamento e não outro. É uma decisão que envolve sempre um balanço bem delicado entre a eficácia e a segurança. E isso nos leva a uma pergunta fundamental em farmacologia. Afinal, por que a seletividade de um fármaco importa tanto? Porque, na maioria das vezes, um tiro de sniper, bem preciso, é melhor do que um tiro de espingarda, que acerta tudo ao redor.
A diferença entre os ADTs e os ISRs é o exemplo perfeito para responder isso. Como os ADTs, os mais antigos, não são seletivos, eles acabam acertando um monte de outros receptores que não têm nada a ver com a história. O resultado? Uma lista bem maior de efeitos adversos, como boca seca, sonolência. Já os ISRs são muito mais limpos, focam quase que só no transportador de serotonina. É por isso que eles são, em geral, mais seguros e melhor tolerados. E para a gente comparar a segurança principalmente dos ansiolíticos, a gente usa um conceito chamado índice terapêutico. A melhor forma de entender isso é pensar na margem de erro de um medicamento. Ou seja, quão grande é a distância entre a dose que funciona e a dose que começa a ser perigosa. E esse gráfico aqui deixa isso bem claro, né? Os benzodiazepínicos têm um índice terapêutico amplo, ou seja, uma margem de segurança bem grande. Já os barbitúricos têm um índice super estreito, o que torna o risco de uma superdosagem muito maior. E essa é uma das principais razões pelas quais o uso deles como ansiolíticos hoje em dia é tão raro. É isso, pessoal. Agradecemos por você assistir esse vídeo. Esperamos que este conteúdo tenha sido muito útil para você. Inscreva-se no canal Chave e Fechadura e compartilhe com seus colegas e em suas redes sociais. Até a próxima!